Beloved friends, brothers and sisters, Amados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a você do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É um grande privilégio para mim compartilhar a preciosa palavra de Deus com tantos quantos seja possível nos diversos países. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês que apreciam esses sermões. Esse ministério nós chamamos Ministério Profético Apostólico. Com este, desejamos enfatizar que, de todas as formas, ensinamento e prática, nós voltamos à palavra de Deus. Nós não explicamos nada, nós não interpretamos nada, nós não mudamos nada. Nós simplesmente tomamos a original palavra de Deus, como foi pregada nos dias dos apóstolos. Nosso tema principal é o retorno de Cristo, a chamada para fora dos eleitos de Deus para serem preparados para este grande dia, quando a trombeta de Deus ecoará e o Senhor descerá, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos em Cristo, seremos transformados e juntos nós seremos levados para cima para a glória. E amigos, isto é tão sério, porque não há outra possibilidade, não uma segunda chance, que nós possamos decidir após de deixarmos esta terra. Por isto, nós temos que ser sérios com a mensagem da hora, com a pregação e ensinamento da Santa Palavra de Deus. Como todos sabemos, em diferentes escolas bíblicas e seminários e igrejas e denominações, nós temos todas as diferentes explicações e assim por diante. Mas, como eu disse, é nossa obrigação voltarmos à palavra de Deus. Recentemente, eu ouvi um sermão pregado por William Branham, servo de Deus e profeta, que eu conheci muito bem, de experiências pessoais, tendo sido familiarizado com ele e seu ministério desde 1955 a 1965. E eu cheguei a saber sobre esse chamado divino, sobre a sua comissão, sobre a mensagem dada a ele da palavra de Deus. E, obviamente, quando eu ouvi esse sermão, ele estava usando Deuteronômio, capítulo 16, pregando sobre o tema onde Deus coloca o seu nome, o lugar que Deus escolhe, o lugar onde o nome do Senhor é colocado por Deus, Ele mesmo. E ele fez algumas declarações dizendo que muitas pessoas colocam o nome do Senhor aonde quer que desejam, mas isto não está correto. Nós temos que encontrar o lugar, a pessoa onde Deus colocou o seu nome, onde Deus revelou a si mesmo pessoalmente. E isto é em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual pôde dizer: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E então, obviamente, eu pensei sobre Marcos, capítulo 7,
que também foi mencionado pelo irmão Branham, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E amigos, para ser honesto, isso simplesmente atravessa o meu coração, atravessa tudo que eu sou. Pensar que todos os adoradores na face da terra, em todas as religiões, em toda a cristandade, em todas as igrejas, em todas as denominações, diretamente à menor assembleia, a última casa, toda adoração é em vão se as doutrinas não estiverem de acordo com a palavra de Deus. Se formos encontrados em doutrinas de igrejas, em tradições, toda a nossa adoração é em vão, mesmo se pensarmos que estamos adorando a Deus. É impossível, porque a Santa Escritura diz, e esta palavra vem dos lábios do nosso Senhor, em João, capítulo 4, aonde ele faz a declaração, mulher, a hora vem em que não adorareis a Deus nem neste Monte Santo, nem em uma cidade, mas os verdadeiros adoradores adorarão, têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. E amigos, nós temos que ser honestos. Se você estiver na palavra de Deus, você está na verdade. Mas se você estiver em explicações, interpretações, tradições, você não está na palavra de Deus. E você não está na vontade de Deus. Para estar na vontade de Deus, você tem que estar na palavra de Deus. Então, um outro pensamento me atingiu quando nosso Senhor disse em João, capítulo 8, que nós morreremos em nossos pecados se não crermos que Jesus Cristo é aquele que veio para nos salvar. Deixe-me ler João, capítulo 8, versículo 24. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É absolutamente necessário crer em Jesus Cristo de acordo com a palavra de Deus. Ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, não como alguma igreja, algum evangelista ou alguém diga, mas como diz a Escritura. E amigos, também para ser honesto neste ponto, a Santa Escritura e a vontade de Deus tem que ser revelada a nós pelo Espírito Santo. E o nosso Senhor pode dizer, se eu for, eu vos enviarei o Consolador, eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. E especialmente agora, no retorno de Jesus Cristo, que está tão iminente. E isso também nós temos que enfatizar. Não será 100 anos. Eu não sei quantas semanas, meses ou talvez anos tome até que o Senhor retorne. Mas, amigos, se olharmos para os sinais do tempo, nosso Senhor disse repetidamente, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, também lemos em Mateus 24 sobre falsos cristos, falsos ungidos,
Eles não são chamados falsos Jesuses, não. Eles são chamados falsos Cristos. E hoje nós temos tantos que creem que estão ungidos. Mas para quê? Para quê? Para apresentarem a si mesmos seus próprios ensinamentos, seus próprios programas? O que nós necessitamos hoje é a mensagem da Santa Palavra de Deus para nos trazer de volta a todas as promessas de Deus que Deus fez na sua palavra para esse dia. E quantas vezes eu enfatizei, o Novo Testamento começou com o cumprimento de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. O Novo Testamento termina com o cumprimento de todas as promessas e profecias dadas à Igreja, a Israel e em geral. E nós estamos vivendo nesta era profética justamente agora. E nós temos que ir até a 2 Pedro, capítulo 1, que nenhuma profecia bíblica é para particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram movidos e guiados pelo Espírito Santo. E o mesmo se aplica hoje. Nós temos que estar sobre a mesma unção do Espírito Santo. Nós temos que ver o que os profetas e apóstolos viram. Nós temos que ensinar o que eles ensinaram. Nós temos que praticar o que eles praticaram. Antes do retorno de Cristo, todas as coisas têm que ser restauradas na igreja neotestamentária. Tem que haver um chamado para fora, um tempo de preparação. Isso é porque a Escritura diz que aqueles que estiverem prontos entrarão para a ceia das bodas e a porta foi fechada. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala sobre a grande queda e o homem do pecado sendo revelado. E amigos, meu ministério é para mostrar a você o caminho de volta à palavra original e ensinamentos dados por nosso Senhor, praticados pelos apóstolos. E amigos, com isto, nós não vamos a Roma, não. Nós voltamos a Jerusalém, porque a palavra de Deus veio a partir de Jerusalém. Todos os profetas foram profetas hebreus, e o derramamento do Espírito Santo não foi em Roma, foi em Jerusalém, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo caiu e a igreja do Novo Testamento foi nascida e preenchida com o Espírito Santo para continuar o ministério. E amigos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isto, nós temos que encontrar nosso caminho de volta a Deus, de volta à palavra, de volta aos verdadeiros ensinamentos no nosso dia. E amigos, de novo, eu tenho que enfatizar, não para Roma, mas de volta para Jerusalém. Mas então, nós também vemos que todas as denominações, e se a reportagem contou certo, 350 denominações cristãs estão unidas no Conselho Mundial das Igrejas, e cada um crê o que deseja, ensina o que quer e faz o que pensa estar correto. E ninguém se preocupa em conhecer a Deus e conhecer sua palavra, em voltar para a verdade. Olhando para Roma, eu enfatizo de novo, nós temos que voltar ao primeiro sermão pregado no dia de Pentecoste.
em Jerusalém. Dei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e você será salvo. E então recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E então, no mesmo dia, no versículo 41, nós lemos: todos que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amados amigos, deixe-me dizer isto de novo. Houve um ministério especial no nosso dia, e se eu somente soubesse sobre os chamados especiais do passado, se eu somente soubesse o que Deus fez nos dias de Moisés, ou Elias, ou mesmo através do ministério de João Batista, ou até mesmo nos dias do nosso amado Senhor e Salvador, se eu somente soubesse o que Deus fez através do ministério do apóstolo Paulo, e até mesmo indo diretamente a João, o apóstolo que recebeu a revelação final na ilha de Patmos, se eu somente soubesse o que aconteceu no decorrer da história da igreja, se eu soubesse o que Deus fez nos dias de Lutero, Wesley e todos esses grandes homens, não seria suficiente se eu somente soubesse sobre o reavivamento pentecostal há mais de 100 anos atrás. Eu tenho que saber e eu tenho que falar a você que após a Segunda Guerra Mundial, o Senhor deu uma especial comissão a William Branham. E eu não estou envergonhado, não. Talvez seja a primeira vez que eu posso sorrir durante este sermão. É uma carga pesada sobre mim, mas aqui eu posso sorrir, porque o Senhor me concedeu o favor de não passar ao largo da sua palavra prometida, cumprida em nosso dia, porque o Senhor Deus, Ele mesmo disse: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se isto fosse somente encontrado em Malaquias, capítulo 4, então eu diria, amados amigos, está escrito no Antigo Testamento, e então, qual é o dia do Senhor? Mas se você for então ao Novo Testamento, após o ministério de João Batista estar terminado há muito tempo, o nosso Senhor disse em Mateus 17:11, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós temos que respeitar isso. E deixe-me dizer isto, amados, se você não respeita a palavra de Deus, por favor, você deveria fechar esse livro, você deveria parar de orar agora. Deus somente falará a nós se respeitarmos a sua palavra. E então, de novo, Ele falará: se não crerdes em mim, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que é isso? Incredulidade e desobediência vão juntos, já a partir do Jardim do Éden. Primeiro, Eva teve que desacreditar o que Deus disse para abrir-se para aquilo que o inimigo tinha a dizer. E, amigos, é o mesmo até o dia de hoje. Primeiro, nós temos que fechar os nossos olhos, nossos corações, para aquilo que Deus disse. E então, nós abrimos para aquilo que o inimigo terá a dizer. E então, ele vem com todas as interpretações. Assim, isto é muito, muito sério. Mesmo para lembrar-lhe de Marcos 7:7.
Em vão, o Senhor disse isso. Não eu, não o pregador, o Senhor disse. Em vão me adoram. Eles eram judeus. Eles tinham seus cultos. Eles estavam cantando os salmos. Eles estavam trazendo os sacrifícios. Eles estavam esperando pelo Messias para vir. Era o tema principal. E então, ele veio aos seus, e os seus não o receberam. Mesmo hoje, pessoas falam sobre a segunda vinda de Cristo. Elas falam sobre o ajuntamento de Israel. Eles falam sobre muitas das profecias, mas não consideram a palavra prometida, dada à igreja de Jesus Cristo no nosso dia. E por isto, eu tenho que enfatizar isto, que Deus, nesse tempo profético, teve que enviar um ministério profético para nos levar de volta à palavra, para restaurar todos os ensinamentos bíblicos. Nós compartilhamos com você, muitas vezes, amados amigos, que há somente um Deus que revelou a si mesmo para nossa salvação como Pai no céu, no seu Filho unigênito na terra e na igreja pelo Espírito Santo. Mas então, se você for a todas as igrejas, e por favor, não objete isso, não me condene, e não diga, ele não deveria fazer isso. Mas todo mundo cristão crê em 3 deuses individuais, dizendo, de toda a eternidade, haviam 3 divinos, 3 eternos, 3 todo-poderosos. Você já encontrou alguma vez na Santa Escritura a palavra Deus triuno? Você já encontrou alguma vez o termo Trindade? Você já encontrou alguma vez o termo Filho Eterno? Você já encontrou alguma vez o termo Deus o Filho? Por que não? Porque simplesmente não existe. E, amados amigos, meu coração está sangrando, porque toda a cristandade foi induzida ao erro. E por isto, a verdadeira palavra de Deus, os ensinamentos apostólicos, têm que ser trazidos de volta à sua atenção. E você terá que decidir. Não Jesus only, não, amados amigos, não Jesus somente, não, mas um Deus, nosso Pai eterno, manifestando a si mesmo pessoalmente em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode dizer, quem me vê, a mim vê o Pai. Assim, 3 manifestações do mesmo Deus para cumprir o seu grande plano de salvação, para nos trazer de volta a filiação e relação com Ele mesmo. Meus amados amigos, eu simplesmente amo compartilhar as verdades da palavra de Deus com você. A segunda vinda do Senhor está muito, muito próxima. Este é o tempo de chamado para fora, o tempo de preparação para estarmos prontos para o retorno. Mas, por favor, não seja encontrado nos seus próprios caminhos, na sua própria vontade, nas suas próprias doutrinas. Seja encontrado na palavra de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E, por favor, não tome isso levemente, mas pesquise nas Escrituras e você encontrará cada resposta na santa palavra de Deus. Que as bênçãos do Todo-Poderoso Deus possam repousar sobre você e que esse sermão, que essa pregação não retorne vazia, mas que a palavra de Deus possa cumprir em cada um de vocês aquilo para o qual foi enviada, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós apreciaríamos ouvir de você
Deus abençoe você e esteja com você. No santo nome de Jesus. Amém.